Olá pessoal, sou o professor Alan de Língua Portuguesa e hoje na nossa aula 3, continuaremos ali sobre escrita, palavras e formas com a resolução dos exercícios que eu passei para casa para vocês. Então vamos lá. Nesta aula veremos a resolução do praticando os exercícios do 1 ao 4 das páginas 43 a 44 e o desenvolvendo habilidades, exercícios 1 ao 3 da página 44. Então vamos lá. O primeiro exercício do praticando, ele traz aqui um anúncio ali e a gente tem lá, veja a placa a seguir encontrada na entrada de um conjunto habitacional. Então eu tenho ali marcado a sílaba tônica aqui com acento circunflexo, tá? Vamos fazer a leitura do enunciado. Então, nela a palavra residencial foi grafada incorretamente. Esse equívoco de acentuação gráfica, que também ocorre em outros vocábulos, diariamente como melancia, economia e sutil, pode ser explicado por quê, tá? Então agora eu vou deixar com vocês, pausem o vídeo, façam a leitura das alternativas e eu já volto com a resolução do exercício, ok? Conseguiram, pessoal? Deu certo? Conseguiram analisar as alternativas? Vamos lá para a resposta então. Eu tenho lá, a sílaba tônica da palavra não é marcada pelo acento, motivo pelo qual a vogal E não pode ser acentuada. Será que é essa? Se trata de uma palavra paroxítona, terminada em -al, grupo que nunca recebe acento gráfico. Se trata de uma palavra proparoxítona, grupo que nunca é acentuado graficamente na língua portuguesa, ou o timbre da vogal E não é fechado, mas aberto, motivo pelo qual o acento gráfico a ser usado é o agudo. E a última alternativa, a alternativa E, é a palavra oxítona terminada em L, portanto, o acento deveria aparecer na última sílaba. Então, vamos lá verificar a resposta. A resposta correta é a alternativa A. Então, a sílaba tônica da palavra E não é marcada pelo acento, motivo pelo qual a vogal E não pode ser acentuada. Então, eu coloquei ali no cantinho para vocês, residencial é a última sílaba é o AL, tá? Então, com aquela terminação eu não tenho acento, tá? Eu vou ter o acento, por exemplo, em residência, por isso eu faço a confusão, porque eu tenho uma palavra muito parecida que possui o acento, tá? E eu faço essa confusão de onde devo acentuar. Mas na palavra residencial, a última sílaba é a minha sílaba tônica, então eu teria ali uma oxítona. Na questão 2, eu tenho um texto, eu não vou fazer a leitura do texto com vocês, eu vou deixar que vocês façam a leitura do texto e a gente vai direto para o enunciado. Então, olhem lá, o último acordo ortográfico impôs algumas mudanças no emprego do hífen, na formação de palavras. No caso específico de João Corta-Pau, que aparece na letra de Luiz Gonzaga. É correto afirmar que... Então, aqui a gente tem algumas alternativas, vou deixar que vocês leiam aí o texto, as alternativas e eu volto com a resposta. Então, pausem o vídeo e eu já chego. Conseguiram, pessoal? Fizeram a leitura do texto? Então, vamos resolver essa questão. Aqui, a gente tem um substantivo composto que dá nome a uma espécie de pássaro. Então, eu vou ter o acento sim. Então, a alternativa correta... O acento não, desculpem, gente, eu vou ter o hífen, tá? Na separação da palavra. Então, é a alternativa E. É escrita com 2 hífens, ou seja, João Corta-Pau, por se tratar de palavra composta que serve para nomear espécie de animal. Então, alguns exemplos parecidos que eu também vou fazer a utilização do hífen, como Pica-Pau, Bem-te-vi e João de Barro, tá? Então, eu tenho uma separação por hífen. Especificamente na palavra Pica-Pau, vocês podem até encontrar aí na internet alguns exemplos em que ela aparece junta, mas geralmente quando ela aparece junta, ela se refere à obra do Monteiro Lobato, tá? O Sítio do Pica-Pau Amarelo. Então, aparece tudo junto lá. Mas quando eu estou me referindo à espécie, eu tenho a separação pelo hífen, ok? Questão número 3. As 2 estrofes a seguir iniciam o poema de Juca Pirama de Gonçalves Dias, publicado em 1851. E agora a gente vai lá para o nosso enunciado. Nesse trecho, o poeta apresenta a tribo dos Timbiras. Constatamos, sem dificuldades, que a ortografia da época era, em muitos aspectos, diferente da que usamos atualmente. Tudo isso tendo em vista
considere as seguintes afirmativas. Então aqui a gente tem algumas afirmativas e a gente precisa ver qual delas aí são verdadeiras, quais delas são verdadeiras. Então, a gente tem lá, as palavras paroxítonas terminadas em ditongo não eram acentuadas naquela época, diferentemente de hoje. 2. As formas verbais se alternam entre presente e futuro do presente do indicativo, com a mesma terminação. 3. A terceira pessoa do plural dos verbos do presente do indicativo se diferencia graficamente na forma atual. E 4. Os monossílabos tônicos perderam o acento na ortografia contemporânea. Então, eu vou deixar que vocês analisem aí o texto um pouquinho e eu volto com a resposta a seguir. Pausem o vídeo, por gentileza, e vamos lá. Conseguiram, pessoal? Então, vamos lá para a resolução dessa questão. Olhem lá. Então, aqui a gente tem a número 1 como verdadeira. Então, ali a gente tem lá, as paroxítonas terminadas em ditongo hoje são acentuadas. Então, olhem lá. Prodígios, prélios, vitória e temíveis têm acento. Já no poema, a gente percebe que essas palavras não têm o acento, tá? Então, na época não eram e agora são acentuadas. Já aqui, na número 3, também é verdadeira. Vocês vão perceber aí que a terminação lá, que era com ao, agora é com M. Então, cantam, tá? Então, a gente vai ter o cantão, né? Lá no poema, mas na verdade a gente tem o cantam hoje, ok? Então somente as afirmativas 1 e 3 são verdadeiras, porque as formas verbais conjugadas no presente do indicativo hoje se dão com a terminação a partir da consoante M, tá? A terminação ao hoje não é utilizada, hoje é utilizada apenas para o futuro do indicativo do subjuntivo, tá? Então não dá para confundir. Então, quando a gente faz a leitura do poema, a gente já identifica isso, ok? Então, 1 e 3, alternativa B. E agora vamos para os exercícios do desenvolvendo habilidades, tá? Então, a gente tem aqui uma tira ali, tá? A saudável vendia comida que causava pressão alta e infarto. A Life era muito moto que tirava vidas. A marca da petrolífera Amigos da Natureza era composta por 2 tons de verde. Então, as palavras saudável e petrolífera são acentuadas seguindo as mesmas regras que os vocábulos numérico e atômicas, agradável e vulnerável, risível e gráfico, família e álbum, e típico e fático. Tá? Então, vou deixar que vocês resolvam aí e já volto com a resolução. Conseguiram, pessoal? Então, vamos lá, vamos analisar. Então, a gente tem a mesma, tá? Seguindo a mesma regra, a gente tem as palavras risível e gráfico, tá? Então, a gente vai perceber lá que saudável é uma paroxítona, tem a penúltima sílaba acentuada. A petrolífera é uma proparoxítona, então eu tenho a antepenúltima sílaba acentuada. Então, aqui facilita para vocês conseguirem identificar a regra, tá? Porque ambas possuem o acento, tá? Então, a palavra risível também paroxítona e gráfico proparoxítona. Então, é muito mais fácil quando eu tenho um acento e eu não preciso recorrer às regras de acentuação, tá? Então, ali ficou claro ali qual é a ordem, tá? Então, a alternativa C é a alternativa correta. E aí, questão número 2. Para efeito de marketing, a empresa que vende o produto que se apresenta nesse rótulo infringe propositalmente, tá, a ortografia do português padrão. Em que palavra isso ocorre? Então, a gente tem ali a propaganda ali, né? E as alternativas. A, oleoso. B, poderosa. C, misturinha. D, cachos. Ou E, arrasar. Então, a gente percebe logo nas alternativas que a gente tem ali um erro, né, proposital, que é na alternativa C. Essa a gente não precisa nem analisar com muita calma, da palavra misturinha. A gente percebe isso, aqui acho que está meio apagado para vocês, mas a gente percebe isso porque eu tenho lá a palavra misturinha, não sei se vocês conseguem ver, e embaixo eu tenho para misturar no seu ritual predileto. E a palavra misturar, ela está grafada corretamente. Então, a gente percebe que foi proposital esse colocar um X ali, né? Mix, misturinha, tá? Então, a gente
já sabe que a alternativa correta, só um pouquinho, a alternativa correta é a alternativa C, ok? 3. O uso dos acentos é um recurso gráfico de que se dispõe para marcar a sílaba tônica de certas palavras. Sabe-se, no entanto, que nem todas as palavras recebem acento e que seu emprego depende de algumas regras específicas, dentre elas a posição da sílaba tônica. Com base nessas informações e nos seus conhecimentos sobre as regras de acentuação gráfica na língua portuguesa, assinale a alternativa correta. Tá? Então aqui a gente precisa saber em quais a gente tem a regra, né, de acentuação corretamente. Então vou deixar para vocês analisarem e já volto com a questão. Pausem o vídeo. Vamos lá para a alternativa certa? Então, a alternativa certa é a letra A. Então, a gente tem lá a marcação de sílaba tônica. Então, insumos, processos e adubo. Então, mesmo que eu não tenha acentuação, eu sei que aquelas são as sílabas tônicas, tá? Então, se as sílabas que se apresentam são as penúltimas, tá? Eu tenho uma proparoxítona, tá? Eu tenho palavras proparoxítonas. Então, aqui é a alternativa A. Número 4. Quanto à acentuação gráfica das palavras em português padrão, marque a alternativa que traz a informação errada. Então, aqui eu preciso analisar o erro, tá? Vou deixar que vocês façam a leitura da questão e logo volto com a resolução. Vamos lá, pessoal, conseguiram? Então, a alternativa correta é a alternativa A. Se assumir a forma substantiva, o adjetivo compatível deixa de ser uma paroxítona e perde o acento gráfico. Então, isso não tem nada a ver com as regras de acentuação gráfica que a gente acabou de estudar. Então, essa é a questão errada, alternativa A. E aí, eu tenho lá, diante da nova proposta de reforma ortográfica, o autor do texto posiciona-se. Tá? Então, agora eu vou deixar o texto para vocês. Vocês vão fazer a leitura do texto e a gente vai analisá-lo depois. Então, eu tenho o texto lá, nova reforma. E aí, a gente já volta com a resolução. Pausem o vídeo. Conseguiram, pessoal? Então, aqui, para a gente analisar essa questão, a gente vai ter que ir lá no vídeo. Será que ele está concordando? Ele está discordando? Então, eu deixei ali grifado um trecho que diz: ou seja, uniformizar a grafia com base em análise fonológica não resolve o problema que se pretende resolver, porque se parte de duas hipóteses sem fundamento. A, que todos os falantes adotam a mesma pronúncia, e B, que o único problema é a relação letra-fonema. Ora, como poucos exemplos, e aí por diante. Então, a gente já percebe ali que ele é contra, pois ele reconhece que os desvios linguísticos vão além das relações entre letra e fonema, não podendo ser controlados por decretos de lei, tá? Então, a alternativa correta, alternativa D. Então, eu tenho lá, aplausos de pé, por Rui Castro. Então, aqui eu tenho um texto, eu retirei o texto aqui do slide, tá? E eu vou fazer a leitura somente do enunciado. Então, assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas acima, na ordem em que aparecem no texto. Então, aqui a gente vai analisar as questões, tá? Primeira ministra, eu tenho a separação por hífen, tá? E depois eu tenho lá a, daí depois plateia, porquê e papéis. Será que é essa alternativa, visto que a gente já estudou acentuação gráfica, hífen e tudo mais? Então, sim, é a alternativa A, primeira-ministra separada por hífen, A, porque é sobre tempo decorrido, plateia, eu não tenho mais acento, lembram lá da regrinha? Plateia, ideia, jiboia, assembleia, não tenho mais acento. O porquê ali no texto, a gente tem um porquê, que ele está fazendo uma pergunta lá no início de frase, e papéis, tá? É um ditongo ali no final, então é uma oxítona. Então, tá tudo bem esse ditongo, diferente do de plateia. Então, a alternativa A é a correta. 8. Esse processo se repete 5, 6, 7 vezes.
só para quando ela não consegue mais engravidar e então é descartada como uma máquina velha. A palavra destacada corresponde ao verbo parar. Com o novo acordo ortográfico, esse verbo, quando conjugado na terceira pessoa do singular, do presente, do indicativo, perdeu o acento diferencial que o diferia da preposição para. Então, antes lá, o acento, a gente tinha um acento para marcar, tá? Quando era um verbo e quando era uma preposição. Assim como essa palavra, outras também sofreram mudanças quanto à acentuação. Dessa forma, assinale a alternativa em que todas as palavras estão acentuadas corretamente. Então, aqui a gente precisa recorrer às regras de acentuação gráfica para responder, tá? Então, pausem o vídeo, retomem aí para que a gente possa responder. Vamos lá, pessoal. Então, a alternativa correta é a alternativa C, bilíngue, mausoléu e barbárie, tá? Então, essa é a alternativa correta da questão. E agora, nas atividades de casa, vocês podem resolver os exercícios da plataforma, ok? E aí, a gente encerra a aula de hoje, tá? Então, muito obrigado e até a próxima aula.